Portugal construiu Angola. Parece ser estranho, porém, quando as pessoas dizem que Portugal construiu Angola, eles querem dizer cinco coisas. Que a obra colonial portuguesa foi excepcional, que os angolanos ainda dependem das obras portuguesas, que os angolanos são ingratos, que os angolanos destruíram Angola e que os angolanos viviam melhor no tempo do colono. Esse discurso em Portugal tem a sua origem num saudosismo nacionalista, saudosismo colonial, vanglória e jingoísmo. Isso até pode ser saudável, mas infelizmente esse discurso é utilizado para menosprezar, minimizar e insultar os angolanos. Do lado angolano, você tem um discurso de oposição radical ao Estado atual, tens o discurso que é inflamatório, também alimentado por saudosismo e às vezes complexo de inferioridade. Quais são essas obras portuguesas em Angola? Por que foram construídas, como foram construídas, o que foi construído e os angolanos ainda dependem dessas obras? Então, as obras coloniais foram feitas em reação à revolta anticolonial angolana. Em 1960, já antes da guerra, Salazar aceitava as críticas contra o estado de subdesenvolvimento da colônia, reconhecendo que havia falta de estradas, pontes, hospitais e escolas. Porém, ele minimizava essas críticas, dizendo que a obra colonial não era apenas uma obra econômica, mas uma obra civilizacional e cultural. Porém, é evidente quando se olhamos para um gráfico do crescimento econômico do produto interno bruto da colônia angolana, que houve um crescimento acelerado depois da guerra colonial, não apenas do ponto de vista do produto interno bruto, mas também do número de colono, que é uma medida indireta de investimento, pois a maioria do investimento era feito a favor dos colonos, mas também os grandes investimentos industriais e mineiros foram feitos também depois do início da guerra, em parte para financiar a guerra e para financiar também a escalada econômica que Salazar julgava necessária para apaziguar os angolanos e vencer não só do ponto de vista militar, mas também do ponto de vista político. Então, quais eram as fontes de riqueza disponíveis para a colônia de Angola? Durante a fase colonial monárquica, a maior fonte de riqueza de Angola eram os seus trabalhadores, tanto na forma de serviçais que estavam nas roças de cacau em São Tomé, peço desculpas, mas também serviçais internos que faziam transporte e colheita de mercadorias como borracha, marfim e outras coisas que eram vendidas no mercado internacional através de Portugal. Isso permitia a Portugal captar divisas, os compradores pagavam pela mercadoria em divisa e Portugal pagava aos fornecedores angolanos em moeda portuguesa desvalorizada. Isso permitiu a Portugal compensar a perca das remessas de seus imigrantes no Brasil depois da crise econômica que se seguiu à abolição do Império e à abolição do tráfico de escravos. Esses serviçais eram maioritariamente vulneráveis, crianças, sobrinhos, que eram vendidos por adultos nesses contratos. Uma prática que continua até os dias de hoje no Planalto Central de Angola. Na fase republicana, a novidade introduzida por Portugal é o trabalho forçado generalizado. E esse trabalho forçado inicialmente é utilizado como forma de tributação para construir obras públicas, como acontecia no Congo belga. Porém, ao longo do tempo, começou a ter abusos quando esses trabalhadores foram entregues a interesses privados para fomento da agricultura e indústria e depois vendidos para a Rodésia e África do Sul. Isto levou ao governador Norton de Matos a passar várias leis para proteger os trabalhadores indígenas e não só quando ele foi candidato à presidência da República em 1949, ele também fez campanha sobre essa necessidade de reformas nas colônias. Salazar consolidou essas práticas abusivas e transformou o trabalho forçado na principal fonte de riqueza da colônia de Angola, que rendia ao Estado português em 1957 $1 bilhão, na forma de capital retido, transferências oficiais, diferenças de preço, entre outras. E Salazar tinha uma política de centralização do comércio via Lisboa para permitir que Portugal captasse as divisas, austeridade para Angola, que tinha que ter um equilíbrio das contas e não podia fazer investimento ou despesa sem autorização do governo central, e também havia um veto contra o investimento de capitais estrangeiros em Angola. O excedente comercial de Angola e das outras colônias permitiu a Portugal compensar a fraca taxa
de poupança interna e permitia assim mais investimento na economia portuguesa do que seria possível. Então, antes da guerra colonial, a maior fonte de riqueza de Angola era o trabalho forçado, transformado em café, sisal e além das manipulações cambiais. A Diamang também era uma grande fonte de riqueza, porém também dependia do trabalho forçado. Depois da guerra, você tem reformas para diminuir o trabalho forçado e tens investimento em atividade mineira e industrial para criar novas riquezas que não tenham como base a exploração do trabalho forçado. Isso é evidente quando se vê o plano de desenvolvimento do Quinquênio 68-73, que mostra um investimento massivo em minas e indústrias, financiado não por Portugal, pelo governo central, mas por capitais angolanos, investimento direto estrangeiro e as empresas que já estavam em Angola por participação industrial. Então, estas obras coloniais de Portugal não foram feitas no quadro de uma ampla estratégia de defesa nacional para apaziguar a revolta angolana contra 33 anos de exploração e abandono da colônia. Então, vejamos, que obras são essas? Do ponto de vista dos hospitais, a Angola colonial deixou pelo menos 10 mil camas em 1975. A Angola independente agora tem 42 mil camas de hospital e um programa massivo de construção de hospitais desde 2014. Em termos de habitação, Angola colonial tinha cidades para 400 mil portugueses e 400 mil angolanos que viviam em bairros populares homossexuais. A Angola independente construiu centralidades para 468 mil angolanos e bairros sociais, conhecidos como zangos, para 600 mil angolanos. E é evidente quando se olha nas fotos da evolução da Baixa de Luanda que o desenvolvimento urbano em Angola começa realmente na década de 60 e 70, com a escalada colonial. Do ponto de vista da educação, é também o início da guerra colonial um ponto de viragem, porque antes os angolanos só tinham disponível ou escolas de ofícios com vagas limitadas de 2 mil por ano, ou escolas religiosas que não eram reconhecidas, mas que davam um ensino rudimentar. E isto é evidente pela taxa de matrícula, que era inferior ao Congo belga em 1960, e mesmo depois das reformas de Salazar, a taxa de matrícula per capita em 1973 de Angola era inferior à taxa per capita do Congo belga em 1960. E se os angolanos falam língua portuguesa, não é por termos recebido a língua de Portugal, mas por um ato de resistência diante do abandono escolar do Estado português. Do ponto de vista das estradas, as estradas em Angola foram construídas depois do princípio da guerra colonial para facilitar a movimentação da tropa para combater os rebeldes. Do ponto de vista das barragens, as barragens construídas por Angola independente são maiores e mais potentes que as barragens construídas no tempo colonial. Em conclusão, o investimento colonial em Angola foi uma reação à revolta. Essa revolta justa contra 33 anos de exploração. E isto é um contexto que nós temos de ter em conta e não julgar apenas o colonialismo pelos 13 anos de investimentos feitos em reação à revolta. Não foi uma obra civilizacional, foi um plano de defesa nacional para manter o controle do território. O sucesso colonial que nos vende é considerar que é preferível você viver em um país com 400 mil portugueses nas cidades e 400 mil angolanos em bairros populares e museques, menos de 10% da população, e viver num país onde há trabalho forçado, do que viver num país, numa Angola angolana, com 6 milhões de angolanos de classe média, que são 20% da população, e com riqueza que não é gerada pela opressão do trabalho dos angolanos. Como é que 36 milhões de angolanos vão depender das obras feitas para 400 mil portugueses? Estamos diante de uma simples impossibilidade de matemática. Sim, no fim da Guerra Civil, em 2012, Angola dependia das obras coloniais que sobreviveram aos combates, mas desde 2002 para cá, a reconstrução e construção do país levou a obras que superam de longe as obras coloniais. E nós temos que superar isso porque há portugueses que ainda vivem no passado e que utilizam a história colonial para se regozijar dos fracassos dos angolanos e, digamos, dar importância. Ficamos por aqui.
Está aqui as fontes e espero que vocês possam deixar nos vossos comentários o que é que vocês acham sobre esse tema. Viva Angola, viva Portugal!